Boa noite. Boa noite. Santo André registra pico de denúncias de violência contra crianças e adolescentes e é considerada a cidade mais violenta para os jovens do ABC Paulista. Tecnologia nas escolas municipais. Entenda o investimento e a integração do mundo digital com a educação. Apesar do investimento em saúde, educação e infraestrutura, a Prefeitura andreense deve equilibrar o orçamento em setores como segurança pública, desenvolvimento econômico e assistência social. Redes sociais e fake news aumentam despolitização e influenciam resultados das eleições. Começa agora a TV André do Portal do Andreense. No ano de 2023, o ABC Paulista testemunhou, em média, uma denúncia por dia relacionada à violência física, sexual ou psicológica contra crianças e adolescentes. Os dados são do Disque Direitos Humanos. No total, foram registrados 180 casos de violência e 547 violações de direitos humanos. Santo André liderou as estatísticas com 98 casos e 172 violações. Vale lembrar que a Prefeitura de Santo André possui assistência social, ONGs e atividades educativas disponíveis para o combate à violência. Entretanto, a cidade continua no topo da lista dos crimes que infringem o artigo 5º da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo o ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e ex-presidente do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro Alves, as crises econômicas e sociais que atingiram o país nos últimos anos agravaram os episódios de violência, sem contar que uma das preocupações é que nem todas as denúncias são investigadas. Para isso, é importante a atuação mais incisiva do poder público. Para denúncias, o Disque 100 está disponível diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Com a intensificação do mundo digital, o município andreense foi um dos primeiros do país a investir em computadores como instrumentos de ação pedagógica. Em junho de 2022, a Prefeitura divulgou a distribuição de cerca de 22 mil tablets para alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental, da educação de jovens e adultos e para professores da rede municipal. Vamos agora com o repórter Rafael Dário, que traz detalhes do investimento e de como a tecnologia está sendo inserida nas escolas municipais. Boa noite, Rafael Dário. Olá, Bianca. Olá, Ana. Boa noite. A tecnologia nas escolas é super importante e está sempre mudando. A pandemia fez todo mundo usar mais ferramentas digitais na educação, mas ainda temos alguns problemas. O grande desafio, quando a gente pensa em tecnologia educacional, é desmistificar aquele professor que diz: eu não gosto de tecnologia. E aí eu sempre argumento o seguinte: então, professor, você vai ter que abdicar dessa cadeira que você está, você vai abdicar, né, dessa mesa que você está usando, do transporte que você usou para chegar até aqui. Não. E aí os professores dizem: não, mas não, dessa tecnologia tudo bem, o que eu não gosto são das novas tecnologias. E aí eu continuo a minha argumentação dizendo: então eu estou entendendo que quando você for ao dentista ou ao médico, ele pode usar uma técnica do século XIX, porque esse profissional do século XXI, ele se forma dentro das nossas escolas, dentro das nossas universidades. Como é que eu formo um profissional e faça uso da melhor tecnologia se na sala de aula eu ofereço para ele uma educação do século XIX? As vantagens são claras. Os alunos se interessam mais, o aprendizado fica mais personalizado e eles aprendem habilidades importantes para o futuro. Mas ainda temos desafios, como a falta de acesso, a falta de preparo e a falta de estrutura. Olhando para o futuro, as tendências indicam uma crescente utilização da tecnologia nas escolas. A gente tem pesquisas que demonstram, né, que trabalhar com robótica, tecnologia, engenharia expande, né, o pensamento das crianças. Muito se fala de trabalhar tecnologia é para influenciar a escolha da profissão da pessoa. E não necessariamente é para isso. Lógico que o trabalho de uma criança que está lá no fundamental, depois ele vai, né, galgando etapas para chegar no médio, você fala assim: nossa, eu acho que eu vou ser engenheiro, quero ser cientista da computação. Pode ajudar? Pode, né? Mas o foco principal de trabalhar robótica e engenharia, por exemplo, com as crianças, com os adolescentes, né, com os alunos até o ensino médio, é justamente para, como você falou, expandir o pensamento. Como eu posso resolver problemas de uma outra forma, usando a computação, por exemplo?
Falando sobre Santo André, é uma cidade que investe em tecnologia na educação, desde 1997, quando começou a usar computadores nas aulas. Em julho de 2022, a Prefeitura de Santo André deu mais de 22 mil tablets para professores e alunos. Esses tablets têm o Teams for Education da Microsoft e foram uma parceria entre a Secretaria da Educação e a Microsoft, sem custo para a cidade. Além disso, instituições como o Sesc Santo André estão sempre promovendo eventos sobre tecnologia. Eles têm palestras, oficinas de arte com tecnologia e até ensinam como usar impressoras 3D. Obrigada pelas informações, Rafael. Realmente é um tema muito importante que deve ser de fácil acesso para toda a população, não é, Ana? Exatamente. Por isso, é importante a cobrança do poder público e o voto consciente. O Orçamento Municipal de Santo André tem sido um reflexo das prioridades e desafios enfrentados pela administração local, revelando tanto aspectos positivos quanto negativos em sua gestão financeira. Apesar de ter gasto mais em 2023 do que em 2022, devemos levar em consideração o aumento da inflação e outros aspectos econômicos. Entre os pontos positivos, destaca-se o investimento robusto na área da saúde, que alcançou mais de R$ 1 bilhão, os recursos direcionados à educação, que representam aproximadamente R$ 926 milhões, e a alocação de recursos para infraestrutura e serviços urbanos, que contou com mais de R$ 777 milhões. No entanto, há aspectos negativos que merecem atenção. A fragmentação dos recursos em diversas secretarias e unidades pode resultar em uma dispersão de esforços e falta de foco em áreas prioritárias. Setores como segurança pública, desenvolvimento econômico e assistência social podem demandar mais investimentos para enfrentar desafios específicos, como o combate à criminalidade, o estímulo ao empreendedorismo local e o apoio a grupos vulneráveis. É essencial que a gestão pública atue de forma responsável, ética e transparente, buscando sempre o interesse coletivo e o desenvolvimento sustentável da cidade e de seus habitantes. As redes sociais têm desempenhado um papel cada vez mais significativo no cenário político, tanto no Brasil quanto em outros países. No entanto, à medida que essas plataformas se tornam espaços para o debate público e são reconhecidas pelos cidadãos como fontes de informação, também surgem desafios com a propagação desenfreada de desinformação, fake news e a polarização. Esse é o tema da reportagem de Rafael Capatti, que nos explica como essa ferramenta pode ser perigosa, sobretudo em épocas eleitorais. Fala pessoal, meu nome é Rafael Capatti, estamos aqui hoje no centro de Santo André nesse dia chuvoso para saber se as pessoas sabem quem vão votar nessas eleições e se elas sabem qual a função do vereador, deputado estadual e federal. Será que elas sabem? Vamos conferir. O importante para você estar escolhendo uma pessoa para você votar é você estar conhecendo os projetos. Dentro disso, geralmente, para que se enquadre mais dentro da sua necessidade. Normalmente eu não voto, deixo em branco ou nulo, porque como eu não estou por dentro da política, não tem como escolher uma pessoa sem saber do que ela quer, tipo, em prol ou contra, depende, independente no caso. No momento eu não tenho interesse, mas porque eu não tenho tanto tempo para estudar, para sair estudando política. Então eu, dependendo, meu voto mais para conhecido, se eu tiver algum conhecido para votar. A prioridade, não que está menosprezando a periferia, né? Mas a prioridade é o centro, né, meu? Onde passa mais gente, né? Então, se for fazer uma pesquisa mesmo, puxar na internet aqui o nome dos caras aqui, eu falar a verdade, eu não confio em político nenhum. A maioria das pessoas utilizam das redes sociais para pesquisar sobre determinado candidato e podem acabar caindo em fake news e bolhas que influenciam sua decisão final nas urnas. Nos últimos anos, podemos perceber uma polarização muito grande nas eleições, sendo as redes sociais o principal motivo de agravamento desse fenômeno. Com a chegada do Facebook, X, Instagram e outras plataformas, a disseminação de informações e opiniões atingiu uma escala sem precedentes. O fenômeno das redes sociais nas eleições é multifacetado. Por um lado, essas plataformas fornecem um espaço vital para o debate público e a expressão democrática. Por outro, a disseminação de desinformação e a polarização política tornaram-se desafios urgentes. Segundo o professor de Ciência Política Antônio Fernando, do curso de Relações Internacionais da USCS, a situação econômica de determinados políticos impulsionam suas presenças na web.
Então, as redes sociais, ela determinam a quantidade de informação que chega até você do candidato. E aí você tem um problema. Aquele candidato ou aquela candidata que tem mais recursos financeiros e utiliza maior tecnologia e utiliza maior ferramental tecnológico, faz com que aumente o nível de informação sobre ele e ele apareça mais. Em detrimento que você pode ter um candidato excelente, uma candidata excelente, que não tenha muitos recursos, mas que atende mais aos anseios daquele município ou daquela candidatura, e ele não ganhe o pleito. Antônio também alerta sobre a falta de regulação da inteligência artificial, um dos pilares para a criação de vídeos falsos. Porque os mecanismos de inteligência artificial estão criando conteúdos e criando formas que não são verdadeiras. Aonde distinguir o verdadeiro do falso? Mais uma vez, o processo de regulação precisa passar por aí. Porque usar uma ferramenta de inteligência artificial, criando um conteúdo falso, você pode ter um impacto muito perverso na escolha de um candidato. E isso precisa ser, mais uma vez, olhado com cuidado. Obrigada, Rafael, pelas informações. É essencial que a informação seja adquirida por meio de portais que são sérios, que estão dedicados a passar a informação de forma correta e o mais apurada possível para vocês. Todas as notícias você encontra em nosso site e nossas redes sociais. Não deixe de conferir nossos podcasts no Spotify e as matérias completas no YouTube. O Jornal da TV Andréa encerra aqui. Até mais!